A atual legislatura da Câmara Municipal, 2013-2014, tem se notabilizado pelo trabalho. Muitas ações, audiências públicas, projetos, enfim, essa já é a marca dessa legislatura, especialmente desse mandato da mesa diretora atual. E a gente vai falar um pouco mais a respeito de algumas dessas ações que estão sendo desenvolvidas pelos vereadores, agora conversando com o vereador Jackson Charles, do PSB. Vereador, é um prazer tê-lo aqui na TV Câmara para a gente falar um pouquinho do seu trabalho e, é claro, através do seu trabalho, falar do trabalho da Câmara Municipal de Anápolis. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Oswaldo. Quero dizer que nós estamos aqui na Câmara Municipal com o objetivo de fazer um trabalho diferenciado, fazer com que essa legislatura seja realmente reconhecida e vista como uma das melhores legislaturas dos últimos anos passados aqui nessa Câmara Municipal. Nós temos pautado o nosso trabalho na ética, no desenvolvimento, no respeito ao patrimônio público e, de uma forma especial, respeitando aquelas pessoas que confiaram em nós o voto de confiança para que nós pudéssemos aqui representá-los. Eu quero começar falando com o senhor sobre um assunto interessante e que até agora, na minha opinião, vem representando perda de arrecadação para o município de Anápolis, que é o recolhimento do ITBI, o Imposto de Transferência de Bens Imóveis. O senhor apresentou uma lei aqui na Câmara Municipal, um projeto na Câmara Municipal, que está em discussão. Esse é um projeto que já está bem adiantado, em que o senhor estabelece uma outra metodologia para o pagamento do ITBI. Eu queria que o senhor didaticamente pudesse explicar o que significa essa mudança, qual é o ganho que o município de Anápolis vai ter com essa alteração que o senhor está propondo, vereador. Na verdade, Oswaldo, as coisas em Anápolis acontecem, em sua grande maioria, conforme falam aqueles velhos ditados populares, que o costume do cachimbo é que entorta a boca. Então, um fato curioso que vem ocorrendo em Anápolis são ações tomadas de uma forma especial pelos cartórios de notas da cidade de Anápolis, e nós incluímos também os cartórios de registros, que eles agem ao bel prazer, trazendo aí certa insegurança e oferecendo um serviço que eu acredito não é um serviço que a população merece. Recebemos várias reclamações de várias pessoas que trabalham no setor, de várias pessoas que fazem negócios na cidade de Anápolis, no que diz respeito à antecipação do pagamento do ITBI. O ITBI é o imposto pago pela transação de bens imóveis, conforme você disse. E a Constituição Federal ela é bem clara quando ela diz que o fato gerador do ITBI é o registro do imóvel, o que não vem ocorrendo em Anápolis, O fato gerador está sendo a lavratura da escritura. Ora, a escritura hoje você faz ela em qualquer parte do país, você faz ela em qualquer cartório do território nacional, e nem por isso eles cobram o ITBI nas outras cidades. Muitas pessoas de Anápolis estão saindo de Anápolis e fazendo as escrituras em cidades vizinhas e não estão pagando o ITBI lá. Até porque o senhor é do setor imobiliário e conhece muito bem esse trâmite, vereador. Até porque a gente observa que existem algumas situações que marcam a comercialização de um imóvel, por exemplo. Você tem a negociação do vendedor com o comprador, eles negociam o valor. Num segundo momento, há a lavratura da escritura, em que é feita a transferência de um proprietário para o outro. Exatamente. E depois ele é registrado, é o último ato, o registro, e a gente sabe que o registro é que faz com que você detenha a propriedade de um imóvel. Muitas vezes não é nem na lavratura da escritura. Na verdade, a negociação se conclui, na escritura. Na escritura. Quem não registra não é dono. Não é dono, justamente. Exatamente. Esse é um ditado que a gente ouve aí. Então, o projeto que o senhor propôs, essa lei que o senhor está propondo, ela vem para regulamentar isso aí, para estabelecer o recolhimento do ITBI, conforme diz a Constituição, no registro do imóvel. Exatamente. Esse é que é o objetivo final, até porque essa situação gera um certo desconforto para quem está comprando o imóvel, porque
necessidade de se pagar o ITBI antes da lavratura da escritura pode acarretar num grande problema, principalmente quando há um arrependimento da negociação. Então aí a pessoa às vezes paga o ITBI de um valor alto e tem que recorrer à justiça para receber de volta esse ITBI quando acontece a não concretização dessa negociação dentro das regras exigidas hoje. E em que estágio está esse seu projeto, essa matéria, a tramitação dela está em que estágio, vereador? Na verdade, nós já encaminhamos, inclusive, um requerimento para o Fórum de Anápolis, na pessoa do doutor Carlos Limonge, que o Fórum de Anápolis, na verdade, o judiciário é quem regulamenta o funcionamento dos cartórios. Esse documento já foi, inclusive, encaminhado para o Tribunal de Justiça, para a Corregedoria do Tribunal de Justiça, e, segundo o doutor Carlos Limonge, assim como aconteceu uma determinação importante, que nós vamos falar ainda há pouco, que é com relação à abertura dos cartórios no horário do almoço, a Corregedoria está prometendo para o Fórum que, no mais tardar, dentro dessas próximas semanas, estará dando uma determinação para que isso ocorra dentro daquilo que preconiza a lei. Bom, e eu fico imaginando também, gostaria que o senhor pudesse comentar a respeito disso, que com o recolhimento do ITBI na lavratura da escritura, isso pode ser feito fora do município de Anápolis, quer dizer, esse dividendo, esse recurso, ele pode ser carreado para um outro município e não para a cidade. Exatamente. Até porque você pode fazer a lavratura da escritura em qualquer lugar do país, não é isso? Exatamente. Esse é nosso problema maior. Essa é a nossa perca maior e os cartórios não estão conseguindo enxergar isso. Eles não tendo sensibilidade para entender que não só eles estão perdendo receita, mas o município também está perdendo receita. Porque quando você lavra uma escritura em uma cidade diferente da de Anápolis, o imóvel de Anápolis, o imposto fica naquela cidade. Os recursos e os benefícios ficam para o cartório que lavrou aquela escritura. Portanto, nós estamos perdendo em Anápolis e nós queremos resolver essa distorção. Muito bem, então o que está faltando agora é a conscientização, então, é a movimentação por parte do Poder Judiciário já para implementar essa alteração. Exatamente. Né? Exatamente. Isso demora um prazo previsto para o início dessa nova realidade, vereador? Não, de forma nenhuma. Inclusive, existe um empenho muito grande do presidente do Fórum, Dr. Carlos Limonge, e ele tem nos dado satisfação, inclusive, de todas essas ações, assim, praticamente quase que toda semana. Todas aquelas ações que nós encaminhamos para o judiciário, ela tem sido atendida assim de uma forma bastante rápida, o que tem nos deixado assim bastante satisfeito com a atuação e com a parceria que o judiciário tem feito com o Legislativo anapolino. E o senhor espera a compreensão dos cartórios em relação a essa nova realidade? Nós esperamos a compreensão dos cartórios. Agora, que fique claro, Orisvaldo, que nós estamos aqui na Câmara para atender, né, a demanda da coletividade anapolina. Nós não estamos aqui para atender a demanda deste ou daquele empresário especificamente. Queremos fazer um trabalho de elo de ligação entre a comunidade e aqueles que prestam serviço, que gozam do serviço público em Anápolis, e o cartório é um serviço público, né, é uma concorrência pública, e aí eu quero aumentar nosso discurso no dizer que nós estaremos, inclusive, buscando no Judiciário, buscando no Tribunal de Justiça a possibilidade de nós ampliarmos, inclusive, a criação de mais cartórios em Anápolis, porque Anápolis tem crescido de uma forma demasiada. Anápolis tem sido aí, eu tenho dito nas minhas entrevistas que Anápolis hoje é considerada como uma metrópole já, e não como uma das maiores cidades do estado. Então Anápolis já merece um outro cartório de uma forma especial, um outro cartório de registro para melhorar o atendimento à comunidade anapolina. A gente percebe que a sua experiência, o seu conhecimento, né, da atividade cartorária aqui na região, vereador, acaba possibilitando que o senhor também compreenda algumas situações que precisam de correção, como, por exemplo, o funcionamento dos cartórios, o horário de funcionamento. Essa foi uma bandeira que o senhor também levantou aqui na Câmara Municipal, para que os cartórios pudessem funcionar de maneira intermitente do início da manhã até o final da tarde. Isso se concretizou, vereador? Na verdade, era um absurdo o que estava acontecendo em Anápolis, né, Orisvaldo? É inadmissível com a cidade do porte de Anápolis, como eu disse, uma metrópole como Anápolis, ter o conceito de uma cidade interiorana de 5 mil
pessoas, população. Nós também recebemos várias reclamações, nós particularmente também sofremos essa questão por sermos inclusive empresários do setor imobiliário, porque os cartórios de registro de Anápolis, eles fechavam no horário do almoço. Ou seja, se você precisasse de fazer um registro, pegar uma certidão do imóvel, fazer o registro do imóvel em um cartório de registro de imóvel na hora do almoço, ele estava fechado. Se você precisasse fazer negociação com uma pessoa que mora em Goiânia, que mora em outra cidade próxima a Anápolis, e que tem o seu horário de almoço como horário reservado para concluir essas negociações, eles vinham para Anápolis e infelizmente não concluía-se o negócio. Nós levamos também ao conhecimento do Fórum de Anápolis, através de um requerimento apresentado aqui por nós, na Câmara Municipal, endereçado ao Dr. Carlos Limonge, cobrando daquele judiciário uma ação e uma intermediação para que fosse solucionado essa questão do fechamento dos cartórios no horário do almoço. E para nossa satisfação, toda a demanda foi feita pelo Fórum de Anápolis, através do Dr. Carlos Limonge. Ele encaminhou uma correspondência para a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado, onde o Tribunal de Justiça automaticamente entendeu que não só Anápolis, mas também todo o estado de Goiás precisaria funcionar também no horário do almoço, e fez uma determinação para que todos os cartórios, não só os cartórios de registro, mas todos os cartórios extrajudiciais do estado de Goiás também funcionassem no horário do almoço, ou seja, das 8 às 18 horas, ininterruptamente funcionando também na hora do almoço. Isso já acontece a partir do dia 30 próximo passado. Os cartórios de Anápolis já estão aí funcionando também na hora do almoço, uma vitória que nós acreditamos importante para o Legislativo anapolino. E os cartórios, eles têm uma concessão, e concessão ela diz o quê? Que ela tem que ser utilizada a serviço do povo. Se a população está precisando que o trabalho aconteça no horário do almoço, ele tem que acontecer, né, vereador? Claro, exatamente. Nós entendemos que o cartório é uma concessão pública, né? É uma concorrência pública, então ele presta um serviço público e de relevância e de importância, de primeira utilidade, do meu entendimento. Portanto, eles têm que obedecer, inclusive, fazer uma parceria e acompanhar pelo menos o horário de funcionamento do fórum. O Fórum de Anápolis funciona das 8 às 18 horas, sem horário de almoço. Por que o fórum funciona e os cartórios não funcionam? Quer dizer, é uma discrepância de ação que nós estamos aí corrigindo e oferecendo esse benefício para a população anapolina, de uma forma especial para o setor imobiliário. Nós temos, inclusive, agências bancárias que funcionam durante o dia todo. Nós temos agências, por exemplo, que funcionam dentro do VaptVupt, por exemplo, que funcionam de manhã e funcionam à tarde, inclusive no horário do almoço. Por que não os cartórios funcionarem? Exatamente. Isso vai dar uma facilidade muito grande para as pessoas que vão procurar os cartórios, não, vereador? Vai dar um ganho de tempo muito importante. Hoje a vida está muito corrida, Orisvaldo, e as pessoas são muito exigidas nos seus locais de trabalho. E o horário do almoço é o horário viável, mais viável, para a conclusão de negociação dessa natureza envolvendo os cartórios. Portanto, acredito ser um grande benefício para a população anapolina. Muito bem, ainda nesse bloco eu queria conversar com o senhor, vereador, a respeito de um outro projeto do senhor que possibilita um intercâmbio importante com o setor educacional na cidade de Anápolis. E nós sabemos, né, quem tem um contato maior com a Câmara, sabe da importância das escolas, do setor educacional, estar vindo aqui para dentro da Câmara Municipal. O senhor também criou um projeto dessa natureza que permite, né, que possibilita todos os meses que escolas, que estudantes venham participar de atividades aqui na Câmara Municipal. Fale um pouquinho desse projeto, o que o levou a adotar essa ideia de levar para frente esse projeto, vereador? Então, Erisvaldo, na verdade, a motivação maior que me fez apresentar esse projeto, esse programa aqui na Câmara Municipal, foram as decepções encontradas por mim por ocasião da minha campanha eleitoral. Nós observamos um descrédito muito grande, um desinteresse muito grande dos jovens para com a política. E nós observamos uma distância muito grande do jovem para com a política. Daí veio essa ideia de, uma vez por mês, nós trazermos uma escola aqui na Câmara Municipal, com o seu corpo docente, para conhecer a Câmara Municipal, para conhecer
os vereadores que estão atuando na Câmara Municipal para conhecerem como funciona a Câmara Municipal e a importância dessa Câmara Municipal na vida da comunidade, da sociedade anapolina. É importante frisar, Oswaldo, também que o futuro desses jovens está comprometido diretamente com aquilo que eles preconizarão no futuro. Se eles não manifestarem esse interesse pela política, eu te pergunto, o que será do futuro dessas crianças? Portanto, e desses jovens? Portanto, cabe a nós que estamos aí hoje à frente dos trabalhos, né, desenvolvendo um trabalho representando a comunidade, fazer o trabalho de orientação e conscientização desses jovens. E esse programa, esse projeto, ele tem esse objetivo maior e principal, que é fazer com que as pessoas se interessem, conheçam como funciona, e nós temos tido resultados fantásticos com a presença das pessoas, dos jovens e das escolas aqui na Câmara Municipal. Esse conhecimento que a criança, que o adolescente, ele passa a ter da Câmara Municipal, o senhor acredita que no futuro, né, quando essas crianças, esses jovens, né, já forem adultos, isso pode trazer também, né, dividendos para o Poder Legislativo? Eles vão passar a entender melhor como é que funciona o Poder Legislativo, né? Claro, inclusive, eu acabei de chegar de uma escola. A escola vem à Câmara Municipal e eu, uma semana posterior, vou visitar para agradecer esta visita. Chegando na escola, nós fomos deparados com uma aula que estava sendo dada pelo professor, exatamente tratando daquele assunto que foi visto aqui na Câmara Municipal. Ou seja, tudo aquilo que foi visto aqui está servindo de matéria e lá na sala de aula, dada pelos professores. E o mais importante, nós temos observado que a grande parte dos professores e dos diretores não conheciam a Câmara Municipal, não sabiam como funcionava um plenário, um parlamento, e nós estamos oferecendo essa oportunidade também para esses professores e esses diretores. Então, isso aí está contemplando a nossa ideia, está fazendo com que nós estamos satisfeitos com essa iniciativa e estamos garantindo aí o futuro. E aí, quem sabe, numa próximo pleito, na próxima legislatura, o conceito desses jovens mudarão para com os políticos, de uma forma especial para com os políticos da cidade de Anápolis. E essa é uma situação importante, porque a gente muitas vezes observa críticas da própria sociedade, e nós sabemos o quanto a nossa juventude hoje ela é ligada, ela é crítica, ela vai para as ruas, exatamente, ela vai para os movimentos, enfim. E muitas vezes essas críticas acontecem sem uma consistência, não é? Sem uma motivação mais consistente em relação, por exemplo, à atuação dos parlamentares. E aqui eu incluo deputados federais, deputados estaduais e também o vereador, principalmente o vereador, que é o agente público mais próximo da sociedade. Essa juventude, ela passa a deixar para trás aquele processo de alienação em relação às ações políticas, experimentando essa vivência que o senhor está propondo nesse projeto aqui, da visita das escolas à Câmara Municipal? Com certeza. Inclusive, Oswaldo, é uma coisa impressionante. Eu tenho um programa chamado Jackson Charles Visita Você. Eu vou até as residências visitar as pessoas. E por incrível que pareça, nas minhas visitações, a receptividade do jovem daquela família é muito grande para com a nossa pessoa. Totalmente contrário daquilo que acontece nos movimentos nas ruas. Ou seja, aqueles jovens também, de alguma forma, às vezes, participam desses movimentos, mas lá na sua casa, frente a frente com o político, quando ele vê o político demonstrando seu interesse pelos interesses da comunidade, você observa que ele tem uma receptividade diferente daquela que acontece nas ruas. E isso é, com certeza, reflexo do nosso trabalho em estar mostrando as nossas ações aqui na Câmara. E está faltando muito isso na política, não é? O político olhar olho no olho do cidadão? Exatamente. Isso está fazendo com que esses jovens se revoltem e vão para as ruas reivindicar. Às vezes não sabem nem o que, mas vão reivindicar, vão questionar. E esse questionamento, eu diria que a sua grande maioria, ela está pautada na ausência e na presença do político lá perto do povo para discutir, para debater, para escutar e para tentar, de uma forma, dentro da medida do possível e do que a lei preconiza, tentar ajudar a resolver os seus problemas. Por falar em resolver problemas, após o intervalo, a gente vai falar com o vereador Jackson Charles sobre um programa interessante criado por ele também, para ouvir as críticas e as opiniões das pessoas na área da saúde, do atendimento da saúde e também do transporte coletivo urbano. Esses assuntos a gente aborda daqui a pouquinho, após o intervalo, na TV Câmara, com o vereador Jackson Charles, do PSB. Só um instantezinho.